Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar aí de Copa do Mundo. Talvez, tirando das figurinhas, esse é o primeiro vídeo que eu trago realmente sobre Copa do Mundo. Eu gosto muito de futebol. Então, assim, por mais que Copa do Mundo seja aquela coisa assim, eu não vou torcer pela seleção, isso e aquilo, quando vai chegando, eu acabo entrando no clima por gostar de futebol, por gostar de bons jogos, e eu acabo torcendo para o CNPJ, que é CBF, né? Que nada mais é do que um CNPJ. Mas eu tento excluir essa parte e pensar assim, não, é a seleção brasileira, o futebol brasileiro, é a representação do maior esporte do nosso país, do mais popular deles. Então eu acho que vale a pena. É uma coisa que eu gosto, né? Tipo, o resto, né, dos tempos, dane-se a seleção. Mas quando chega a Copa do Mundo, eu acabo deixando me levar por toda a atmosfera. E falando sobre Copa do Mundo, a gente tem aí as convocações, né? Sempre as convocações é um grande ponto de interrogação. Sempre tem, né? Tem aquele ditado, né, que fala que brasileiro, né, de médico e técnico, todo mundo tem um pouco. Então essa é a hora que a gente dá aquele pitaco, né? Essa é a hora que a gente dá aquele pitaco ali na seleção brasileira, né? E tenta falar, não, eu levava esse jogador, eu levava esse, eu levava aquele. E até a mídia tradicional acaba entrando também nessa onda de que levaria isso, levaria aquilo, por que não leva tal, por que não leva ciclano, por que não leva fulano, e por aí vai. E aí eu queria falar aqui sobre Gabriel Jesus e sobre Pedro. E aí, quem que vocês acham que deve ser o 9 da seleção? Eu já gostaria de convidar você a participar aí nos comentários e deixar a sua opinião, para que a gente possa discutir, conversar, trocar uma ideia. E lembrando, pessoal, não tem ninguém certo e ninguém errado aqui. É só um bate-papo, né? Na questão ali de entreter, de promover um pouco ali a discussão sobre o futebol, sobre Copa do Mundo. É apenas para entrar nessa atmosfera. Não é para brigar, não é para falar se tá errado ou se tá certo. Não, é para colocar a opinião de cada um dos outros. E o que eu falo aqui é dar a minha opinião também. Aqui não tem análises, né? Não tem nada. Eu não sou analista esportivo nem nada. Eu apenas dou opiniões. E eu quero ouvir de vocês também a opinião. Eu quero ler de vocês a opinião de vocês. Então vamos lá. Cara, o que eu faria? Eu levaria os dois, óbvio. Isso, tranquilo. Eu levaria o Pedro e levaria o Gabriel Jesus. Só que, naqueles jogos que precedem a fase de eliminatórias, que são os 3 primeiros jogos da fase de grupos, onde nós temos adversários teoricamente mais tranquilos, eu aproveitaria para fazer alguns testes de esquema tático. E um deles seria colocar o Pedro centralizado, colocar o Gabriel Jesus em uma das pontas e o Neymar na outra. Por que eu faria isso? Porque eu acredito que a gente está discutindo quem deve ser o 9. Mas e se a gente não colocar a 11 para o Gabriel Jesus e entregar a 9 para o Pedro? A gente deixa o Pedro como um centroavante de área, mais fixo, que é a característica dele. Ele sabe fazer parede, ele sabe puxar marcação, ele sabe ser muito oportunista em aproveitar todos os tipos de bola que chegam na área, basta ele ser alimentado por aquilo. E aí a gente coloca o Gabriel Jesus em uma das pontas como um 11, para fazer a distribuição das jogadas. Fica mais ou menos o que o Gabigol faz com o Pedro hoje no Flamengo, certo? Mas aí eu sei que a gente tem outros jogadores também na seleção, né? Outro nível de jogadores na seleção, né? A gente tem jogadores aí que conseguem, né, suprir taticamente a equipe de maneira melhor que qualquer time brasileiro, digamos assim. Mas eu só estou colocando aqui um ponto ali de reflexão para a gente poder trocar uma ideia e criar um ambiente bacana aí de discussão. Então eu faria isso, porque o Gabriel Jesus, ele tem uma característica muito interessante, ele é um jogador que ele sai muito bem da área, certo? Para poder receber essa bola. E ele tem mais mobilidade na distribuição das jogadas. O Pedro, ele é um cara mais fixo. Ele é aquele centroavante de área. É aquele centroavante que tem uma cabeçada muito forte, aquele centroavante que faz uma parede de proteção da bola bastante eficiente. Ele tem um nível de performance muito grande jogando dentro do campo. E quando você coloca ele para sair da grande área, ele perde um pouco da sua performance. Então a gente poderia colocar Neymar e Gabriel Jesus alimentando toda essa mobilidade e o Pedro centralizado. Eu acho que isso poderia ser testado na seleção. Poderia ser testado sim na seleção. Eu vejo o Pedro como um jogador bastante oportunista e bastante decisivo dentro de jogos. Então eu acho que ele merece sim um voto de confiança. E você? O que você acha? Deixa a sua opinião aí. Eu faria isso. Testaria esse esquema, nem que fosse no segundo tempo de um jogo, enfim, nos acréscimos, num treino. Eu tentaria fazer isso. Coloca a sua opinião aí do que você acha, o que você faria com Gabriel Jesus e Pedro. Valeu.